Olá pessoal, meu nome é Fabrício De Favre e esse é o meu canal. A gente vai falar aqui mais sobre finanças e mentalidade e no vídeo de hoje vou falar sobre algo que mudou completamente a minha vida. Foram os princípios financeiros que a gente vai falar um pouquinho deles mais por aqui. Antes disso, se inscreva no canal, ative seu sininho e deixe sua curtida. Se o vídeo fizer sentido para você, repasse para seus amigos e familiares, porque eles fizeram muita diferença para mim. No tema de hoje eu quero falar um pouco mais sobre princípios financeiros. Vamos falar primeiro o que é o princípio, né? Aquilo que a gente ouve falar bastante na sua vida, na parte de outros vídeos de finança que nós vamos falar aqui, nas igrejas, tudo que é princípio é o que vem antes de algo, é a base de algo, não é assim? Da mesma forma, princípios financeiros é o seguinte, tudo que é a base que você precisa alicerçar para construir uma vida de sucesso financeiro. Alguns amigos me procuram para falar sobre investimentos. Fabrício, eu estou com dinheiro aqui, onde é que é o melhor dinheiro para aplicar? Qual a melhor empresa? Qual o melhor fundo imobiliário? Renda fixa, renda variável? E eu digo assim, qual a tua reserva financeira? Quanto dinheiro você tem? Como é que você cuida das suas finanças? E eu sinto que a maioria deles diz, não, eu só quero saber onde eu boto meu dinheiro para eu enriquecer. E não é assim que funciona, não é verdade? Eu primeiro tenho que entender qual a base financeira dessa pessoa. E a partir daí, a gente senta, estrutura um plano e ajuda ela. Mas a base desses princípios, elas são simples. Antes de falar desses princípios, deixa eu dar 4 dicas para vocês. Na verdade, é uma dica, leitura, mas de 4 livros diferentes que fazem toda a diferença para você mudar. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre mentalidade, sobre o que precisava mudar. E eu falei do primeiro livro já. Um livro batido, muita gente ouviu falar, mas pouca gente leu e fez exatamente o que tinha que fazer. Os Segredos da Mente Milionária. Ele vem com arquivos de riqueza, ele vem com exercícios para fazer. Leia esse livro. Esse livro mudou completamente a minha vida, inclusive o treinamento dele. Eu fiz o treinamento de T. Harv Eker no Brasil e foi incrível o que aconteceu. Esse livro nós já falamos no outro vídeo e vamos passar. O segundo vídeo importante é o que nós vamos falar aqui. Hábito angular e disciplinas de hábitos, o poder do hábito, que recentemente tem um livro mais novo que é muito bacana também, chama Hábitos Atômicos. Um dos dois serve, mas o Poder do Hábito é um grande livro. Ele vai lhe explicar como hábitos angulares podem mudar a sua vida. Dentre eles tem atividade física, por exemplo, é muito claro. Por exemplo, uma pessoa que fuma, bebe, não tem hábitos de atividades físicas, não cuida da saúde, come mal, de repente entra para academia, começa a gostar. E porque entrou na academia, começa a correr. Porque começa a correr, começa a ver que pode comer melhor. Porque come melhor, começa a pensar que não faz sentido beber tanto. Depois, se não bebe tanto, não dá vontade de fumar e começa a diminuir, para de fumar. O que acontece? Ele mudou um hábito. Ela começou a ir para uma academia, se habituou a ele, e esse hábito vieram mudando todas as outras fases da vida dela. E o que aconteceu? Hoje a pessoa é uma pessoa mais saudável, mais feliz e com uma maior longevidade. A mesma coisa acontece com hábitos financeiros. A finança pode ser um hábito angular. Quando você corrige ela, é impressionante a cadeia de movimentos que acontecem na sua vida. Então, primeira coisa, segundo livro, voltando aqui, Poder do Hábito, mudança de hábito. Terceiro livro, que é muito, muito importante, pessoal. Na minha vida fez toda a diferença e eu acredito que a base de muito que a gente vai falar aqui chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é incrível, ele é fininho, é uma história muito bacana, muito leve, todo mundo pode ler. E ele fala sobre a base, o que nós vamos falar aqui agora, os princípios financeiros. Esse livro, ele mudou completamente minha vida e a maneira como eu faço gestão financeira. Por que eu guardo? Por que eu me desprendo? Por que eu torro parte? Mas por que eu vivo com menos do que eu deveria, ou do que eu ganho, vamos dizer assim. Essa é a grande diferença. O Homem Mais Rico da Babilônia é um dos maiores best-sellers mundial e eu aconselho você a ler inúmeras vezes. Eu mesmo já li umas 4 ou 5 vezes esse livro. Ele é fantástico. Quarto e último livro, aí vai da sua questão pessoal. Para mim, ele fez toda a diferença e tem, de fato, muitos dos princípios incluindo finanças, incluindo financeiro, que é a Bíblia. Eu não deixo de ler, eu acho que vale a pena para você e lá tem um grande ensinamento financeiro. Segredos da Mente Milionária, Poder do Hábito, O Homem Mais Rico da Babilônia e a Bíblia. Se você comer esses 4 livros por várias vezes, a tendência é que tudo pode mudar na sua vida. Mas vamos lá, vamos falar dos princípios. É simples, vamos entender. Fabrício, eu ganho hoje 3 mil, 2 mil, 5 mil, 1.000, não importa quanto é. Vamos tentar trabalhar dentro de uma realidade de percentuais. Vamos falar assim. Qual é o intuito dos princípios? Os princípios é que você viva a riqueza antes do tempo. Veja bem, eu vou falar aqui um tema que a gente pode aprofundar e ficar horas falando. Eu vou passar alguns minutos só. Então eu só vou dar o conceito e queria que você ficasse com esse conceito na cabeça. O primeiro dos conceitos é a prudência. É você viver com menos do que ganha. Veja bem, se eu ganho 10 mil reais, eu preciso viver com 7
7 mil reais. 70% do que eu ganho. Tá claro para você? Se você pegar 70% do que você ganha e conseguir viver com esse valor, você tem uma prudência. Quem lembra, nós tivemos recentemente uma pandemia. Naquele momento, muitas famílias perderam renda, muitas reduziram renda. Eu mesmo tive minha renda reduzida. Como eu vivia com menos, gastava bem menos do que eu ganhava, ficou muito mais simples. Eu concordo, pessoal, que com o passar do tempo, quando você ganha mais, fica mais fácil. Mas eu comecei a fazer isso desde os meus primeiros R$ 1.300. Eu lembro bem deles. Meu primeiro salário, há 12 anos atrás, no Nordeste do Brasil, foi de R$ 1.300. E eu fiz exatamente isso. 70% você vive. Eu só posso gastar aquilo. Alimentação, qualquer outra coisa, saúde, tudo. Obviamente, tive um problema maior de saúde, você vai gastar. Mas você trabalha para ficar dentro de 70%. Vamos falar em números redondos? 5 mil, R$ 3.500. R$ 3.500 para pagar aluguel, luz, telefone. Ah, mas não paga o meu iPhone. Então talvez não está na hora ainda de ter um iPhone de última geração. Essa é uma verdade. Você precisa se enquadrar nisso. Isso é a primeira coisa importante. De novo, princípio, viver com menos do que ganha. De preferência, no máximo 70%. Fabrício, mas sobram 30%. O que eu devo fazer? 10% você guarda. Paga a si próprio. É simples. Poxa, Fabrício, mas eu vou guardar? Para quê? Para você ter dinheiro em outros momentos. Essa é a primeira coisa. Então, se você ganha 5 mil, vive com 3.500, R$ 500 por mês, você guarda. Fabrício, e quando eu vou gastar esse dinheiro? Isso eu vou deixar para outro vídeo, porque se eu disser agora, talvez você nem vai querer guardar, viu? Eu vou falar logo. Nunca. Como assim nunca? Eu vou te explicar depois no outro vídeo o que vai acontecer com esses R$ 500. Esses R$ 500, acredite você ou não, vou fazer uma conta para você que você vai mudar de vida com 10% do que você ganha. Você não vai depender de ninguém, não vai depender de ajuda de familiar, não vai depender de aposentadoria do governo, porque você guardou 10% do que você tinha. 80% foram, 70%, tá claro, vive com menos, sobra. 10% eu guardo. Fabrício, por que eu não estou guardando 30% então? Porque veja bem, a ideia dos princípios financeiros não é que você morra de guardar dinheiro, não é que você gaste menos, é que você viva muito bem. Vive igual rico, vai. Ah, mas eu não gosto de falar de rico, Fabrício. Eu acho rico uma palavra forte, ruim. Então talvez você tenha que mudar a mentalidade. Volta no outro vídeo, leia o livro certo e os livros certos. Mude sua mente primeiro. Depois de mudar a mente, vamos viver igual rico? Vamos pensar assim, se você tivesse muito dinheiro, você certamente viveria com menos do que ganharia, não é verdade? Porque era muito dinheiro, não precisa gastar tudo. Você certamente guardaria dinheiro, não guardaria? O que vai sobrar, você vai guardar. Tá vendo que desses 80% já é parte do que o rico faz? E o outro 10%, Fabrício? Já sei. Vai vir com essa conversa de igrejas, dízimo. Não. Eu tô dizendo de desprender-se, doar. Você já viu filme norte-americano? O que acontece nos filmes? O que acontece em filme de rico? Me diga. Eles fazem aqueles grandes eventos para doação. E o que veio primeiro, pessoal? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? O rico? Ele ficou rico porque doa ou ele doa depois que ele ficou rico? Já pararam para pensar? Será que a mentalidade do rico já não estava preparada para o desprendimento? Uma verdade que a gente precisa aceitar. E eu não estou aqui falando de novo de religião, de igreja. Apesar de que se você crê nisso, doe para sua igreja. Tem igrejas que ajudam pessoas com dificuldade, drogados, pessoas com realmente muita dificuldade financeira. A minha igreja faz isso e é sensacional. Mas se você não acredita, não doe para uma igreja, mas doe. Tá cheio de crianças de rua, tem orfanatos, tem asilos de velhinhos. Você pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Se você fosse muito rico, você gostaria de ajudar as pessoas? Primeiro segredo, quando você se desprende do dinheiro, Deus olha para você, não, Fabrício, eu não acredito em Deus. Tá tudo bem, o universo. Você deve acreditar, você vive nele, você manda o sinal certo pro universo. Você vive com menos, você é prudente, você guarda, você é uma pessoa que tem posse, ou seja, você começa a construir um patrimônio e você é desprendido de dinheiro. Você ajuda pessoas que precisam mais do que você. E o universo vai olhar, ou Deus, e vai olhar e dizer, eu tenho que fazer algo mais para essa pessoa. A Bíblia fala sobre semeadura. É uma semente, faça o que você quiser com a sua semente. Tem gente que come ela em hambúrgueres. Eu prefiro ajudar as pessoas. Então, essa é a terceira parte do princípio. São 4 partes. Viver com menos, 70%, até 70%, guardar no mínimo 10%, doar, meu conselho é em 10%. Fabrício, mas eu tenho dívidas. Não tem problema, a gente vai falar sobre isso depois em outro vídeo, porque eu saí das dívidas fazendo os princípios financeiros. E eu vou ensinar também como faz. Você pode sair de todas as dívidas e construir um patrimônio. Hoje, o número de dívidas que eu tenho, pessoal, acredite se quiser, é 0. Não, Fabrício, eu também não tenho dívidas, mas eu tenho um carro financiado. Então você tem dívidas. Não, mas eu não tenho dívidas, mas a minha casa é financiada. Então você tem dívidas.
Eu saí de endividado a uma pessoa que construiu algo de forma séria, honesta e com zero dívidas, zero parcelamentos. Nem no meu cartão de crédito tem parcelamento hoje. É impressionante. E é isso que eu acredito, ok? Doar vai fazer voltar mais dinheiro para você. Tá bom, Fabrício. Rico, eu entendi que rico gasta menos, eu entendi que rico guarda dinheiro, eu entendi que rico ajuda as pessoas, mas tá faltando 10%. Essa parte eu gosto de deixar por último, porque essa parte certamente você vai querer fazer até primeiro que as outras. Meu conselho é fazer no final. 10% do seu dinheiro, ou seja, R$500, você tem que ficar bem grande aqui escrito. Torra. Torra? Torra. Torra com o quê? Com o que você quiser. Mas torra com vontade, vai. Torra com aquilo que você sempre sonhou. Se esses R$500 puder pagar o iPhone de última geração, ok. Mas lembre-se, até acabar a parcela desse iPhone, todo mês é o teu torra. Você não vai poder curtir mais a vida. R$500 você pode ir no melhor restaurante da cidade. Sem olhar, muitas vezes, pro cardápio. Exceto São Paulo, né? São Paulo, quem tá em São Paulo sabe que não dá pra ir no melhor com R$500. Mas em grandes lugares você pode ir, sem ficar escolhendo só o frango, não é verdade? Você olha no menu, escolhe um bom cardápio com sua esposa, com seus filhos, com quem você quiser, com seu marido, seus amigos, e você torra esse dinheiro. Fabrício, por quê? Vamos falar sobre princípios de novo. Volta aqui e vou falar. A ideia dos princípios é prosperidade. Viver igual rico antes de ser rico. Tem uma frase que eu ouvi no passado que era fake until you make it. Mais ou menos, finge até que seja. O que é fingir? Brincar de ser atrai. Quando você brinca de ser rico, atrai riqueza. Quando você administra os princípios financeiros, você tem o sentimento de riqueza. Você não precisa de todo o dinheiro que você ganha para viver. Você guarda dinheiro, você tem patrimônio forte, você tem um bom coração e ajuda as pessoas, e você torra parte do dinheiro com você. Se amanhã você não estiver mais aqui, aquela sensação de que você usufruiu daquele dinheiro fez grande diferença, não é verdade? Então, pessoal, reforçando para a gente finalizar aqui o vídeo, os princípios financeiros servem para te ajudar a viver a riqueza agora, a viver a prosperidade agora, mesmo sem ser rico. Então, para uma pessoa que ganha 1.000, 2.000, 5.000, 3.000, 30.000, ela pode viver agora seguindo esses 4 passos básicos. Se você torrar, como eu falei, agora você vai se sentir bem e vai lembrar que tudo que você queria fazer naquele momento você fez de forma comedida. Certa parte da minha vida eu gastava muito bem e vivia muito bem, só que cada vez que eu gastava eu ficava com aquele pequeno sentimento dentro de mim pensando, será que eu deveria ter gasto? Quando você segue os princípios financeiros, você não tem medo e isso é uma liberdade financeira incrível. A gente vai falar cada vez mais sobre isso e aprofundar cada um desses itens, como a gente consegue construir. E eu garanto para vocês, qualquer pessoa, quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa, consegue construir sua aposentadoria ganhando pelo menos 2 vezes mais do que ganha hoje. Pelo menos, se você tiver disciplina e construir os princípios financeiros de forma correta, o que a gente vai passar aqui, você pode mudar completamente sua vida. Eu desejo de todo o coração que a sua vida seja mudada completamente como a minha tem mudado. A gente vai se ver em breve em mais vídeos aqui e aprofundar cada vez mais esses temas. Eu tenho certeza que isso vai mudar completamente a sua vida e a sua vida financeira como mudou a minha. A gente se encontra nos próximos vídeos. Até já!